Bom dia, irmãos e irmãs e prezadas visitas. É um prazer estar convosco esta manhã. E é como o Bruno já tinha partilhado na lição da Escola Sabatina, é uma estreia. Estreia esta que já era para ter sido em março e, por dadas as circunstâncias, teve que ser adiada para o dia de hoje. E agradeço a Deus a oportunidade que me tem dado e que eu seja o portador da sua palavra e não portador da minha própria palavra. Claro que gostaria de deixar um cumprimento especial para todos aqueles que nos vêm lá de casa, que não têm a oportunidade de poder vir cá nesta manhã. E hoje de manhã eu não podia deixar de iniciar sem falar em alguém que me é muito especial. Eu queria deixar um beijinho para a irmã Eugénia, para a irmã Adriana, um abraço para o irmão Ferreira, um abraço para o irmão Joaquim Alves e um beijinho para a irmã Conceição. Eles foram e são o pilar e atualmente não estão aqui. É claro que gostaria de dar um beijinho à irmã Asménia, ao irmão Dias, que estão aqui connosco, ao irmão Pedro, que ainda semana passada tivemos o privilégio de ouvir na recapitulação da lição. E eu não podia deixar de me lembrar do que a palavra de Deus diz. Porque a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Neste momento, eu pediria a todos aqueles que puderem para se colocarem de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai nosso, que estás nos altos céus, Senhor, antes de mais, nós te queremos agradecer a vida que tens concedido aos nossos cães, a vida longa que lhes tens concedido e o exemplo de vida que eles são para cada um de nós, Senhor. A perseverança e a luta, as dificuldades que eles foram ultrapassando, são verdadeiros exemplos que, apesar de não estarem na palavra de Deus, são inspiradores para nós nos dias de hoje, Senhor. Te agradecemos por cada um deles. Te agradecemos pela capacidade que eles foram tendo ao longo dos anos de manterem viva a chama da Tua palavra e de terem mantido as suas famílias, os seus amigos, os seus conhecidos e pela partilha da palavra. Muitos de nós estamos cá hoje. E te pedimos, enquanto mais jovens, te pedimos que nos inspires de igual forma para que esta chama seja de novo reacesa nos nossos corações, para que a cada dia nós tenhamos a capacidade de proclamar a Tua salvação, de proclamar a Tua vinda. Neste momento te pedimos a presença do Teu Espírito, para que realmente tudo o que nós possamos dizer seja única e exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória e para a transformação do nosso caráter. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Claro está que peço imensa desculpa se me esqueci de algum, mas acreditem que para mim significam muito. Esta manhã eu gostaria-vos de falar de um jovem que, após o seu nascimento, a Bíblia só volta a falar dele, tendo ele já a idade de 17 anos. Pela idade apresentada, bem que poderíamos pensar que talvez fôssemos falar de Daniel. Mas de Daniel já falámos muito este ano, no início do presente ano. Também não é de nenhum dos seus amigos. Curioso é que temos uma ideia da idade de Daniel na sua ida para o exílio na Babilónia, por causa deste jovem de quem vamos falar esta manhã. Hoje pretendo-vos falar de um jovem que tinha uma rara beleza pessoal, mas essa beleza apenas parecia refletir a beleza interior de espírito e do seu coração. Era um jovem puro, ativo e alegre, e constantemente dava provas de uma firmeza moral. Gostava de seguir as instruções do seu pai e obedecer à vontade de Deus. Não era filho único, também não era o mais novo, apesar de um período o ter sido.
E a gentileza, a fidelidade e a veracidade eram traços do seu caráter, manifestados diariamente na sua vida. Seu pai era Jacó. Jacó teve filhos de 4 mulheres, das 2 esposas e das 2 concubinas, 12 rapazes e 1 rapariga. Sim, facilmente já se devem ter apercebido que vos vou falar daquele jovem que tem uma vestimenta diferente dos seus irmãos. Vou-vos falar de José. Claro está, e se bem me lembro, tivemos aqui um jovem que foi capaz de contar essa história na perfeição. Foi o Tomás. Mas tenho a certeza que se eu perguntasse a qualquer uma das crianças que cá está esta manhã para nos contar a história de José, facilmente o conseguiriam fazer. E se eu pedir a uma das crianças que está lá em casa para, da parte da tarde, contar aos seus pais, de certeza que também o conseguirão fazer, provavelmente muito melhor do que eu. Mas esta manhã eu gostaria que nós pudéssemos olhar para a história de José com um olhar com mais pormenor e pudéssemos conseguir identificar que lições podemos nós tirar para a nossa vida. Para percebermos os filhos, temos que olhar para os pais. Neste caso, para tentarmos entender José e os seus irmãos, temos que olhar para Jacó. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz-nos o seguinte: capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Claro que já conseguimos entender que Jacó não estava de acordo com o plano de Deus. Ele teve, não 1, não 2, não 3, mas 4 esposas, tendo filhos delas as 4. A poligamia fora logo introduzida. Contrária às disposições divinas dadas ao princípio, o Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. Ainda hoje é assim. O ser humano procura seguir os seus próprios desejos, a sua própria vontade. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. E era de resultado fatal à santidade e paz na relação da família. José realmente cometeu o pecado da poligamia. Os resultados da poligamia foram manifestos na casa. Este terrível mal tende a secar as próprias fontes do amor e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães havia amargurado a relação da família. Os filhos cresceram contenciosos e sem a devida sujeição, e a vida obscureceu-se pela ansiedade e dor. Mas Deus consegue ver o bem onde nós vemos o mal. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento, independentemente do pecado que Jacó tinha cometido. E este não foi o único pecado que ele cometeu. Deus o aceitou de volta e ele foi um filho exemplar que está escrito, relatado na Bíblia para a nossa inspiração. Quando vamos ao capítulo 37 de Gênesis, e no versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Na primeira parte, apercebemos claramente que Moisés relata
que Jacó tinha um filho preferido. E para além de ter um filho preferido, fazia questão de o mostrar aos outros filhos. Sabem uma curiosidade? Nós aprendemos com os nossos próprios erros, não é o ditado popular. Nós aprendemos com os nossos próprios erros. Agora vamos a Gênesis 25, 28. Gênesis capítulo 25, versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Curioso, não é? Numa fase da sua vida em que Jacó sofreu por não ser o preferido de seu pai, por sentir que era preterido em prol de Esaú, o que é que ele foi fazer anos mais tarde? Foi preterir todos os filhos em prol de um. E o problema é que ele fazia questão de o mostrar. Ele ofereceu uma vestimenta especial para aquele filho. No versículo 4 do capítulo 37, nós apercebemos que, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Não podiam falar com ele pacificamente. Como se sentiria José? Já pensámos quão difícil terá sido para ele, filho mais novo, pelo menos naquela fase, não ser aceito pelos próprios irmãos. Será que muitas vezes nos sentimos assim? Olhamos e sentimos rejeitados pelos nossos próprios irmãos? E damos tanta importância a essa rejeição dos nossos irmãos que nos esquecemos que quem verdadeiramente não nos pode rejeitar é Deus. Estamos tão preocupados com a rejeição dos nossos irmãos que nos esquecemos da aceitação que Deus deve ter para comigo. Preocupamos-nos mais em satisfazer o nosso irmão para reparar essa rejeição do que mantermos fiéis e sermos aceites pelo próprio Deus. Realmente a túnica que foi oferecida a Jacó, em grande parte das traduções está como uma túnica de várias cores. E é assim que nós vamos sendo, a informação que é mais disseminada. Contudo, eu gostaria de salientar o que se encontra escrito no Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, na página 447, que diz que o termo hebraico que se encontra lá também poderia ser traduzido por uma túnica de mangas compridas. Mas eu também vos digo, quer seja uma túnica de várias cores ou uma túnica de mangas compridas, o significado era o mesmo. Era apenas para ser utilizado por pessoas distintas. E se fosse uma túnica de várias cores, ou fosse uma túnica comprida, claramente dá para perceber que não era uma roupa de trabalho. Por isso os irmãos, quando olhavam para José vestido com aquela vestimenta, tinham a perfeita noção que Jacó não se iria juntar a eles a trabalhar arduamente no pastoreio dos rebanhos. Mas porquê é que eles estavam tão preocupados com o tratamento especial a José? Será que eles desconfiaram que provavelmente Jacó estaria a planear retirar a primogenitura de Rúben? Mas Rúben era o mais velho, como podemos ver na genealogia de Jacó. Porquê é que poderia acontecer Rúben perder a progenitura? Vamos a Gênesis capítulo 35 e ao versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bilha, concubina do seu pai, e Israel soube-o. Rúben deitou-se com uma das mulheres de seu pai. Em Levítico, não vamos ver, mas está em Levítico capítulo 18 e versículo 8, diz: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. E no versículo 29 desse mesmo capítulo, as almas que fizerem serão extirpadas do seu povo. Claramente conseguimos entender que no caminho para Efrata,
outro crime tenebroso manchou a família de Jacó, fazendo com que Rúben, o filho primogênito, fossem negados os privilégios e honras da primogenitura. Assim sendo, Rúben tinha perdido a primogenitura. Quem seria então o primogênito? Claro está que se nós fôssemos um dos irmãos de José, o que é que nós pensaríamos? E parece que José não queria acalmar esta vontade e esta vontade de vingança dos seus irmãos para com ele. Porque teve 2 sonhos e ainda por cima foi relatar esses sonhos aos seus irmãos. Se no primeiro sonho apenas se referia aos seus irmãos, ele era um molho, e então todos se curvavam perante ele. O que é que os seus irmãos acharam? Curvaremos-nos nós perante ti. Irmão mais novo, achas que eu vou fazer isto? Deve estar muito enganado, porque eu não faço isto. O problema é que José voltou a sonhar. E esse sonho, em Gênesis capítulo 37, versículo 9, diz que ele sonhou com o sol e com a lua, bem como com 11 estrelas. E mais uma vez, o que é que acontecia? Todos eles se inclinavam perante José. Reparem que, neste sonho, até Jacó se indignou. Porventura eu e tua mãe nos inclinaremos perante ti? Apesar desta reprimenda de Jacó a José, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White revela-nos que Jacó sentia profundamente que realmente Deus estava a revelar o futuro a José. Sabemos que os irmãos de José tinham ido pastorear os rebanhos. José, a pedido do seu pai, foi ver como é que eles estavam. Eles estavam a cerca de 100 km da terra. Ele percorreu 75 km até Siquém. Os seus irmãos já tinham saído lá. Percorreu mais 25 km e viu os seus irmãos ao longe. Passado vários dias de caminhada, finalmente conseguiu ver os seus irmãos. Estava ele ansioso e alegre por vê-los. Contudo, vamos ver a reação dos seus irmãos, no capítulo 37 e versículo 18 a 20. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor, vinde pois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. A vingança, a inveja e a vontade de vingança, durante tanto tempo secretamente acalentados, agora os dominavam. No versículo 20 lemos: matemo-lo. Podemos nós duvidar que eles o fariam? Se nós formos ler o capítulo 34 do livro de Gênesis, vamos a perceber do relato de como Dina foi desflorada por Siquém, o príncipe dos Heveus, e que, de forma enganosa, após estimularem uma reconciliação entre o povo heveu e o povo hebreu, Simeão e Levi mataram à espada todo o povo heveu. Sabem o que é que José disse no seu leito acerca de Simeão e Levi? As suas espadas eram instrumentos de violência. Por isso, se eles foram capazes de realizar tal crime, claramente eles o conseguiriam fazer ao seu irmão. Teriam executado seu intento se não fora Rúben. Ele se negou a participar do assassínio de seu irmão e propôs que José fosse lançado vivo em uma cova e ali deixado a perecer, sendo, entretanto, seu intuito secreto livrá-lo e devolvê-lo ao pai. Tendo persuadido todos a consentirem neste plano, Rúben deixou o grupo receando que não pudesse dominar os seus sentimentos e fossem descobertas suas verdadeiras intenções. José, cansado da viagem, ansioso por chegar ao pé dos seus irmãos, foi surpreendido pela forma pouco amigável com a qual ele foi recebido. Foi recebido
de uma forma muito agressiva. Pegaram nele e o lançaram numa cova, sem alimento, enquanto todos eles se sentavam a tomar o alimento. Não estavam minimamente preocupados com José. Sabemos o que é que acontece. Vem uma carroça, vem um povo, vem os ismaelitas, e eles tiveram uma ideia. Se calhar, em vez de realmente Rubem é capaz de ter razão, em vez de o matar, mais vale a gente vendê-lo como um escravo. Sabem qual era o preço de um escravo daquela altura? 30 ciclos de prata. Sabem a que preço é que José foi vendido? 20 ciclos de prata. A venda de José como escravo é o primeiro exemplo registado na Bíblia de uma transação desta natureza. Um escravo que valia 30 foi vendido por 20, apenas para garantir que a venda era rapidamente realizada. José, aflito ao ver que iria ser vendido, iria a sua vida futura ser como escravo, ele apelou a um e ao outro irmão. E sabem qual foi a resposta desses irmãos? Nada fizeram. Que futuro teria ele como escravo? O que é que ele fez? Em todo aquele percurso, até chegar ao Egito, ele entregou-se em oração a Deus. Por vezes, cada um de nós parece estar numa situação que não tem solução. Parece que somos como José. Fomos feitos escravos e não sabemos o que é que nos vai acontecer. Mas eu tenho uma novidade que toda a gente já sabe. É que realmente cada um de nós é escravo. Nós somos escravos do pecado. E como naquele tempo, para se libertar um escravo, era preciso pagar por ele. Mas Cristo Jesus não nos pagou nem com ouro, nem com prata. Foi com o seu próprio sangue. Por isso, se muitas vezes nós nos sentimos sem solução, Cristo é a solução. Entrega-te a Ele e Ele tudo fará. Depois deste momento de sofrimento na vida de José, ele é bem recebido por um egípcio, Potifar. Deus, ou o Senhor Deus, fez com que tudo o que ele fizesse prosperasse. Ele conseguiu chegar a mordomo daquela casa. Tudo dependia dele naquela casa. O Senhor daquela casa confiava nele plenamente. Contudo, como a nós, quando as coisas correm bem, há sempre alguma coisa que nos aparece. E então, quando nós vamos ao capítulo 37, e no versículo 7 a 9, passo a ler. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar tudo isto, teríamos receio de pecar. Lembrem-se sempre os jovens de que, onde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma da nossa conduta escapa à sua observação. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. O relato continua. No versículo 10, José é acusado de algo que não fez. José foi caluniado, foi perseguido e preso por haver preservado sua virtude e a integridade. Tal qual como José,
Muitos de nós, nos dias de hoje, usufruímos de uma situação profissional e económica confortável. Mas conseguiremos nós, tal como José, resistir a uma situação de tentação? Manter a nossa integridade e a nossa obediência a Deus? Ou é-nos mais fácil nós fazermos pequenas cedências para manter os benefícios desta vida terrena? Será que nos conseguiremos manter firme? Por causa dessa firmeza moral, José foi lançado na prisão. Lá ele interpreta 2 sonhos. E apenas passado 2 anos é que a quem ele relatou o sonho se lembra dele, porque o faraó também sonhou e era necessário alguém que conseguisse explicar aqueles sonhos. E aí sim lembraram-se dele. Pois, acho que há um prisioneiro que tem essa capacidade, porque foi capaz de explicar o meu sonho e o sonho de quem estava comigo, os 2 servos. Lembras-te de Faraó? Então Faraó decidiu chamá-lo. E claro está, José tinha a capacidade de traduzir os sonhos. Era isso que ele tinha? Não. Mais uma vez, Deus agindo por intermédio de José, explica o sonho ao Faraó. E podemos estar a ver que até este momento, a vida de José é feita de altos e baixos. E a minha? A minha vida é feita de altos e baixos. Tudo é definido por aquilo que eu faço quando estou em baixo. O faraó colocou José como governador. O sonho teria... A explicação do sonho eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Enquanto houve fartura, ninguém na terra sofreu. Claro que José, inspirado por Deus, com a sabedoria vinda do alto, foi capaz de gerir os estoques alimentares do Egito. Contudo, nos outros povos não foi isso que aconteceu. E no 2º ano de fome, o que é que aconteceu? O povo hebreu ouviu falar que havia alimento no Egito. Então, foram lá pedir alimento. Os irmãos de José foram à sua presença. E sabem o que é que aconteceu? Aos irmãos de José, curvaram-se perante José. José os conheceu, mas os irmãos não conheceram José. E José fez tudo o que pôde por eles. Deu-lhes o alimento que necessitava, devolveu-lhes o dinheiro. E eles foram à sua vida. Mas José também os testou. Queria o irmão mais novo. E apenas poderiam retornar se o trouxessem. Sabemos que após os filhos de Jacó terem gasto esta primeira porção dos alimentos, voltaram lá novamente. Sabem o que é que Jacó disse à primeira vez que lhe pediram para levar Davi? Não. Não me levem o meu filho. Um filho já me foi. Um filho da minha mocidade, um filho mais moço já foi. Não me queiram levar o outro filho mais moço. E foi Simeão que se atravessou e diz: não, meu pai, eu vou como garantia. Eu dou-me como garantia. E assim foi. E eles voltaram. E nesta fase, José tentou fazer o mesmo da primeira vez, mas não conseguiu. Ele declarou quem era. Eu sou o vosso irmão José. Como está, meu pai? Foi a preocupação de José. Como está, meu pai? José convidou que todo o povo hebreu, que todo o povo de Jacó, os seus filhos, as esposas, viessem viver para o Egito. E assim aconteceu. Eles vieram para o Egito. E viveram bem porque José era governador do Egito. Contudo, a vida de Jacó chegou ao seu fim. E ele abençoou todos os filhos. Abençoou José e os 2 filhos de José. Claro que após a morte de Jacó, sabem o que é que aconteceu? Vamos ler Gênesis capítulo 50,
nos versículos 15 a 17. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é o ato de perdoar e o ato de pedir perdão. Como é difícil para cada um de nós perdoar alguém que teve um comentário negativo para connosco, que manchou a nossa reputação, que nos cobrou algo de forma indevida, que deu um falso testemunho contra nós, que nos levou à perca do nosso emprego ou até do nosso relacionamento amoroso. Como é que nós vamos perdoar a essa pessoa? No versículo 19, no mesmo capítulo, diz: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Desculpa, mas eu não entendi esta frase de José. Porventura estou eu no lugar de Deus. Os irmãos José tinham feito mal a quem? A José. Eles estavam a pedir perdão a quem? A José. Quem é que tinha que perdoar? José. É fácil. Se alguém me faz mal, tem que pedir perdão a mim. Então eu é que tenho que pedir. Eu é que me senti ofendido, ele tem que pedir perdão a mim e eu é que vou decidir se perdoa ou não. Ainda temos que ver. Mas José não diz isso. Diz: porventura estou eu no lugar de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Capítulo 18, vamos ler do capítulo 15 ao do versículo 15 ao versículo 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não o escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Irmão, eu gosto tanto do versículo 15. Gosto mesmo. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. O que nós gostamos de fazer é repreender. A única coisa que nós não gostamos é de ser repreendidos. O problema é que nós esquecemos da forma correta de ler este versículo. É que a palavra repreensão bíblica que aqui está é um processo que deve iniciar a reconciliação. Mas muitas das vezes nós aplicamos o princípio humano, que em vez de ser o princípio da reconciliação, é o fim, é o afastamento total, é a impossibilidade de reconciliação. Porque nós gostamos de repreender, nós gostamos de castigar. Mas esta repreensão que está neste versículo deve ser feita de uma maneira que me leve à reconciliação e não ao afastamento total. Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Falar a sós e no Espírito de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará, geralmente, para remover a dificuldade. Portanto, deve-se conversar com a pessoa que comentou a falta e com o coração cheio de amor e da simpatia de Cristo, buscar com ela a reconciliação. Arrazoar com ela com calma e mansidão. Não se exprimir em termos violentos. Falar em tom que apele para o bom senso, lembrando as palavras: aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Com o espírito cheio de amor e da simpatia de Cristo. É esta a repreensão que nós temos que aplicar. Coração cheio do amor e da simpatia de Cristo. Mas outra coisa que muitas das vezes nós gostamos de falar é mesmo isso. É falar. E por vezes nós falamos demais.
Não os ponhas à vergonha, contando suas faltas aos outros, nem desonres a Cristo, tornando público o pecado ou o erro de uma pessoa que lhe usa o nome. Muitas vezes a verdade deve ser francamente dita ou que está em erro. Ele deve ser levado a ver esse erro para que se emende. Mas não te compete julgar nem condenar. Não faças tentativas de justificação própria. Sejam todos os teus esforços no sentido de o restabelecer. Exige o mais delicado tato, a mais fina sensibilidade, o trato das feridas da alma. Unicamente o amor emanado da vítima do Calvário pode aí ser eficaz. Trata o irmão com piedosa ternura, o outro, o irmão, sabendo que se for bem-sucedido, mais uma vez este texto tem que ficar na nossa mente, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Mas também nos diz a seguir para nós levarmos 2 ou 3 testemunhas. E nós associamos a testemunha a nosso favor. Mas sabem o que é que o comentário bíblico nos diz? As testemunhas devem ser imparciais. Devem estar lá apenas para ajudar na reconciliação e não dar razão às partes. É para isso que servem as testemunhas. Não é para fazer justificação própria ou para defender um ou outra parte, consoante eu tenho uma maior afinidade com um ou com outro. E no versículo 17, aí sim, se este nosso irmão que está em pecado não ouvir estas 2 ou 3 testemunhas, que apenas testemunharão os esforços que foram feitos para a reconciliação. E é apenas sobre isso que eles podem testemunhar. E se realmente este nosso irmão não o ouvir, podemos dizer à igreja, porque a igreja agora vai castigar, não é? Que os membros da igreja, como representantes de Cristo, se unam em oração e amoráveis súplicas para que o ofensor seja restaurado. O Espírito Santo falará por meio dos seus servos, pleiteando com o errante para voltar para Deus. Quando nós vamos ao capítulo 9 e versículo 9 de Daniel, dada a hora adiantada, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. É o que Daniel lá escreve. Que a misericórdia e o perdão. José e Daniel pensam de igual forma. O perdão pertence a quem? Pertence a Deus. Se nós formos a Salmos, capítulo 130, e o versículo 4, diz-nos claramente, contigo, porém, está o perdão, para que te temam, a farar-se e a referir-se a Deus. Todos dizem o mesmo. O perdão não me pertence. O perdão pertence a Deus. Se o perdão pertence a Deus, como é que José poderia responder de outra forma? Como é que posso eu responder de outra forma? Como posso eu recusar o perdão? Como posso eu achar que o pecado que foi cometido contra mim foi tão grande que não merece perdão? Cada um de nós merece perdão. Mereço eu perdão pelo meu pecado? Mereço eu que Jesus tenha morrido na cruz por mim? Eu mereço. Eu preciso desse perdão. E foi pelo amor dele para comigo que ele se sujeitou àquela morte. À morte de cruz. Cada um de nós precisa desse perdão. Mas Deus, ele ofendeu-me. Eu sinto-me magoado com ele. Eu sei que ele me veio pedir perdão, mas... Quem é que pecou? Fomos nós. Foi Jesus que pecou? Quem é que deu o primeiro passo em prol do perdão? Fui eu que pequei? Não, foi Jesus. Ele tomou nos seus lombos o meu pecado. Ele morreu na cruz pelo meu pecado. Como é que posso eu achar que tenho o direito de rejeitar o perdão? Como é que posso eu achar que, sendo eu ofendido, não tenho que dar o primeiro passo? Se Jesus foi Ele que deu o primeiro passo. Foi Ele que veio ter comigo e dizer assim, eu morri na cruz, eu posso te perdoar. Todos os teus pecados serão apagados pela minha morte na cruz. Não importa
o que o meu irmão tenha feito a mim. Eu fiz ainda pior a Cristo. Não importa a injustiça que eu tenha sofrido. Cristo sofreu injustiça maior por minha causa. Se Cristo, a quem tratei tão mal, me perdoa de modo tão gracioso, do mesmo modo devo perdoar o meu irmão. Não há nada que ele me tenha feito que seja tão mau quanto os meus pecados contra Cristo. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz-nos o seguinte: a descrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. Em Marcos, capítulo 2, versículo 7, diz-nos o seguinte: quem pode perdoar pecados senão Deus? Miqueias 7, capítulo 7, versículo 18 e 19: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Posso eu dizer, perdoo, mas não esqueço? Nas profundezas do mar é para onde Deus envia os nossos pecados. Sou eu mais do que Deus? Estou eu, porventura, no lugar de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos pergunta esta manhã: por que demoras para me pedir perdão? Por que demoras para pedir perdão ao teu irmão? Por que demoras para perdoares? Por que demoras para dares o primeiro passo? Mas Deus, mas porquê? Mas por que demoras tanto? O Espírito de perdão é o Espírito de Cristo. Seja um pequeno erro cometido por alguém, seja uma enorme injustiça, Nosso Senhor Perdoador nos convida a sermos condutos do seu perdão às pessoas ao nosso redor. O perdoar não está em mim. O perdoar vem de Deus. Inclina os teus olhos e fala com Deus. Precisas de pedir perdão? Ora a Deus. Precisas de perdoar? Ora a Deus. Digo eu esta manhã, estou eu ou cada um de nós no lugar de Deus? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João diz-nos que viu um novo céu e uma nova terra. Um céu, uma terra. Eu tenho uma triste notícia para vos dar. É um céu e uma terra. Uma nova terra. Não é um céu para mim e outro céu para ti. Eu posso estar no céu, tu podes estar no céu, nenhum de nós pode estar no céu, ou ambos podemos estar no céu. O que é que vocês escolhem esta manhã? Muitas das vezes nós gostamos de perguntar porque Deus retarda a sua vinda. Quando eu falava ao início desta mensagem dos nossos cães, há quantos anos esperam eles pela segunda vinda? E continuam a aguardar. E nós continuamos a aguardar. Mas a pergunta principal não é porque é que Ele demora. Porque Ele demora porque quer a ti e quer a mim. Mas a pergunta principal é porque é que eu demoro. Não é porque é que Deus demora. A pergunta que me devo fazer é porque é que eu demoro. Só Deus nos pode dar um coração novo. E que eu espero esta manhã é que Deus, olhar para cada um de nós esta manhã, possa dizer, como disse ao escriba, em Lucas, capítulo 12 e no versículo 34.
E são com estas palavras que eu gostaria de terminar a mensagem desta manhã. Não estás longe do reino de Deus. Continuação do meu sábado para todos.